Olá, sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba, e estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece no Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. Os autores do trabalho são eu, André Luiz de Souza Santos, Bruno da Silva dos Santos, Luiz Carlos Souza Damasceno, Lucas Rian dos Santos Ferreira, Pedro Henrique Souza dos Santos, e o professor orientador é o Fernando Décio Castro Silva. O título do trabalho é Os impactos da crise causada pela Covid-19 na indústria alimentícia, um estudo de caso na indústria Temperos Barão, na cidade de Parnaíba, Piauí. O trabalho foi produzido na disciplina Projeto Integrador no segundo período de 2020. Olá, meu nome é Bruno e eu vou dar continuidade ao trabalho. Este presente trabalho se trata de um projeto de pesquisa desenvolvido por acadêmicos do curso superior de Tecnologia e Processos Gerenciais do Instituto Federal do Piauí, que aborda como temática o impacto da crise causada pela Covid-19 na indústria alimentar. O estudo de caso na indústria Temperos Barão da cidade de Parnaíba trazendo informações de extrema relevância conduzente com a atual realidade vivenciada no Brasil e no mundo, tendo por meio deste material a oportunidade de avaliar esse fenômeno exposto no tema. Bom, especificando quais as estratégias adotadas no enfrentamento da crise, a gente pôde também, realizando uma comparação entre os processos produtivos no início da pandemia e nos dias atuais, como está sendo vivenciada, foi com expectativas e suposições posteriores à situação de crise vivenciada que estamos vivendo. O material levou em consideração referências de autores de grande relevância nesse contexto temático, como o Nasce 2020, com a sua obra. Estão os empreendedores e as pequenas empresas preparados para adversidades contextuais? A forma metodológica adotada neste projeto de pesquisa diz respeito à pesquisa aplicada, onde se engloba interesses locais da comunidade, promovendo conhecimento útil para a resolução da problemática da crise vivenciada na indústria de alimentos em meio à pandemia do novo coronavírus. Bom, nosso problema de pesquisa gira em torno de quais os impactos causados pela Covid no setor de produção e nas estratégicas de marketing em uma empresa de Parnaíba e quais foram tomadas para encarar a crise. O objetivo geral, então, foi analisar os impactos da Covid na produção e no marketing em uma empresa de Parnaíba, como ela enfrentou a crise. Os objetivos específicos, então, foram identificar os principais impactos causados pela Covid-19 nos processos em uma empresa em Parnaíba, como foi dito, destacar quais atitudes foram tomadas pela empresa em relação às suas ações de marketing para o enfrentamento da crise, comparar os processos produtivos da empresa antes e durante a pandemia e apresentar as expectativas da empresa para o futuro em relação à sua produção. Bom, a nossa justificativa foi o impacto que a atual pandemia, causada pelo vírus da Covid-19, gerou em diferentes setores, estando dentro das atividades econômicas mais atingidas, a pandemia se mostra presente impactando de forma considerável, indo de empresas de médio e grande porte a pequenos negócios. Então significa que todas essas empresas, não importa o seu tamanho, foram impactadas de alguma forma, tiveram que mudar suas estratégias. Algumas empresas se readequaram, outras, na piores hipóteses, tiveram que até fecharem. Em meio a isso, ainda existem microempreendedores dos setores de bar e restaurante que seguem medidas restritivas
que tiveram seus ganhos diminuídos bruscamente, ou ainda os estabelecimentos fechados, como foi dito. Muitos deles não aguentaram ou não tinham estratégias para esse novo mundo que a gente está vivendo. Observar os impactos da pandemia causada pelo novo vírus no setor de alimentos em Parnaíba, no setor de produção e distribuição, ou ainda em qualquer região do país, promovendo assim a possibilidade de observar a observação das variâncias da intensidade dos impactos gerados pela pandemia no setor de alimentos e assim possibilitando a chegada e uma constatação ideal da temática abordada, a produção de alimentos. O termo inter, entre vários sentidos que podemos conceder, tem um conceito de troca, equidade e método de ensinar. Logo, a interdisciplinaridade pode ser compreendido como um ato de comutação, de correspondência entre a disciplina e a ciência ou da área do saber. Ferreira, em Fazenda, 2011, p. 22. Esse estudo usou a interdisciplinaridade relacionando disciplinas de gestão de marketing e administração da produção. Foi aproveitada ao máximo a correlação entre elas. Enquanto uma visava a conquista de clientes, a outra trabalha a marca no mercado da produção, seja a viabilidade de produtos ou serviços, como quantificar e qualificar a produção. Eu fiquei com a parte do referencial teórico. Meu nome é Lucas Riano Santos Ferreira. Primeiro tópico, a produção dos impactos financeiros da Covid-19. A produção e os impactos financeiros da Covid-19. Essa pandemia ocasionou grandes impactos que não se restringiram só aos setores específicos da economia, mas trouxe consigo um impacto que atingiu em escala global e que repercutiu em empresas em geral e nas áreas sociais, econômicas, políticas, culturais e históricas, dentre outras. O grande número de infectados e mortos causaram um grande impacto no sistema de saúde. Houve necessidade de ações que limitassem e convencessem a grande mobilidade social, visando minimizar a exposição da população e grupos de risco. Também podemos perceber que os impactos causados pela pandemia na economia da população, acesso de bens, alimentações, medicamento, transporte, entre outros, Fiocruz 2020. O setor de produção foi uma das áreas afetadas no meio à crise causada pela Covid-19. Chiavenato fala que a administração e utilização de recursos físicos, materiais e tecnológicos de forma integrada dá uma coordenação, seguindo um conjunto de atividades. Elas permitem a conversão de um bem para o outro, a fim de transformá-las em insumos utilizados em produtos ou serviços. As organizações que se modificam rapidamente são as mais hábeis para os seus concorrentes, são bem-sucedidas, pois o sucesso de ofertas inovadoras para os consumidores, a necessidade de buscar saídas para enfrentar a crise causada pela pandemia, sempre adequam a estratégias de produção, onde buscam um esforço sistemático para alinhar os objetivos internos de uma produção com o interesse competitivo da empresa, de acordo com a mudança de mercado. A Covid-19 impactou direto nas produções, seja na mão de obra como no padrão de consumo dos usuários finais. As empresas e organizações tiveram que se adaptar ao mercado, assim, vendo o melhor jeito de não impactar nas suas finanças ou nos seus clientes. 2.2 Estratégias de marketing utilizadas por empreendedores para manter seus negócios ativos. Torres 2010 fala que o marketing é um mecanismo precioso para atrair a atenção dos clientes, para serviços e produtos que supram a demanda de suas necessidades. Com a evolução da tecnologia, o marketing começou uma nova fase que é chamada de marketing digital, que é um conjunto de estratégias de publicidade aplicada ao usuário no meio digital. O marketing digital mostra aos clientes que conheçam seus empreendimentos, deem um voto de confiança e usem o poder de compra ao seu favor. Segundo Kotley Kelly, para atrair clientes, sempre procuram a forma mais adequada de dar atenção aos desejos deles e agradar suas vontades pelo meio denominado marketing. Segundo Evans, em situações de caos tem que haver necessidade de flexibilização bem maior,
Para isso, é de suma importância o futuro com mais vontade e dividir mais atribuições, prever possíveis cenários e pensar fora da caixa, ter sagacidade nas decisões, ser resiliente e ser oportuno com ativos diminuindo os prejuízos. Em meio à crise é preciso encontrar novos meios e planejar um futuro bom para a empresa, e não apenas fazer com que ela sobreviva. O marketing, a meio de tudo isso, no mundo digital, é um mecanismo de comunicação importante, tanto pelas organizações como para o usuário. Nesse mecanismo de comunicação, o usuário é participativo e se relaciona com as empresas. Em meio à Covid-19, foi possível observar que os clientes ficaram mais suscetíveis ao marketing digital. A mudança de hábito, de padrão de compra, ficou mais suscetível à facilidade, como aos deliveries, seja de comida, seja de entrega. As empresas se adaptaram muito bem às condições que foram impostas pela sociedade em meio ao Covid. Isso fez que rapidamente, as empresas tenham que se adaptar ao ambiente que estavam, pois o mercado pedia essa demanda em relação ao Covid-19. Em meio à crise, sempre surgem novas oportunidades. As organizações empresariais e governamentais foram buscar, no meio dessa crise, inovações, novas oportunidades identificáveis, alternativas e novos modelos de negócio para escapar da crise. Meu nome é André Luiz e eu irei dar continuidade com a apresentação do trabalho referente à parte da metodologia. Esse estudo, em sua natureza, é classificado como uma pesquisa aplicada, assumindo um caráter descritivo e exploratório, onde, segundo Prodanov Freitas, a pesquisa aplicada busca resolver problemas reais e específicos, envolvendo a comunidade e seus interesses. Com isso, gera o conhecimento necessário para solucionar e atender a seus objetivos. Enquanto ao seu caráter descritivo e exploratório, se deu à medida que buscou referências e efetuou o levantamento de campo para atender a seus objetivos. De acordo com o Gil, a pesquisa descritiva tem por objetivo principal de delinear, analisar, retratar as características de uma população ou fenômeno. Enquanto a pesquisa aplicada envolve a comunidade, gerando conhecimento mais do que necessário para atender a seus objetivos, foi feito o levantamento tanto de campo quanto bibliográfico, buscando identificar relações e inter-relações entre as variáveis que envolvem o nosso objeto de estudo. Ainda de acordo com o Gil, os estudos exploratórios têm como propósito de aprimorar, desenvolver, explicar e alterar conceitos e ideias. Envolvemos a comunidade, buscando referências, fizemos levantamentos para ter uma compreensão de todo o universo pesquisado, onde o estudo exploratório tem por finalidade ter uma nova interpretação, levando em consideração a construção do problema de pesquisa e as hipóteses e teorias já formuladas anteriormente, a fim de criar um questionamento para pesquisas futuras. Na abordagem de pesquisa, optou-se pela qualitativa. Com base em Prodanov Freitas, a pesquisa qualitativa considera o elo dinâmico entre o sujeito de pesquisa e o mundo do qual ele faz parte, cujo o elo é intrínseco e indissociável, isto é, a subjetividade do sujeito de pesquisa não pode ser retratada em números e não pode ser separada entre o sujeito de pesquisa e o mundo no qual ele faz parte. A coleta dos dados foi através de um questionário semi-estruturado, com perguntas abertas e fechadas, que serviu como roteiro para a entrevista. Para Marconi Lagatos, o questionário é um instrumento de levantamento de dados constituído por um conjunto ordenado de perguntas, que são respondidas por escrito pelo pesquisado. Buscou-se analisar os dados obtidos através do questionário que foi coletado ao decorrer do mês de janeiro de 2021, para, a partir daí, tirar conclusões. A entrevista foi realizada com o gestor responsável pela indústria alimentícia Temperos Barão, sendo assim caracterizado como estudo de caso. Bom, eu me chamo Pedro Henrique, darei continuidade ao nosso trabalho
E agora nós veremos a análise dos dados. A nossa pesquisa, ela foi realizada em uma indústria do ramo alimentício, na cidade de Parnaíba, Piauí. E inicialmente foi aplicado um questionário com 20 questões, questões essas que estão todas no trabalho escrito, mas que aqui, para uma melhor compreensão, até para o trabalho não ficar um pouco longo, serão mostradas apenas algumas. Nos slides a seguir, teremos o quadro com as perguntas e suas respectivas respostas. A primeira pergunta foi: qual a expectativa da empresa para 2021? E a resposta foi que é de crescimento. Nós podemos perceber aí que a empresa não sentiu os impactos da pandemia e que, de certa forma, vai até na contramão da maioria dos outros negócios. A segunda pergunta foi: quais medidas foram e estão sendo tomadas durante a pandemia? Redesenhou processos e realocou recursos? Processos ou recursos podem ser logístico, administrativo, recursos humanos, marketing, etc., né? A resposta foi: não houveram grandes mudanças decorrentes da pandemia na empresa, levando em conta que a nossa empresa é de produtos alimentícios e conta com um alto padrão de higiene, e também é considerada pelo governo como atividade essencial. O que houve foi um aumento redobrado das medidas de segurança e distanciamento. A empresa passou a ser mais atuante nas redes sociais. Bom, aí nós podemos perceber que as mudanças elas não foram radicais, né? Levando em conta que a empresa já é do ramo alimentício, já conta com um padrão de higiene já bem rígido, né? E dentre as adaptações, assim, a mais perceptível foi uma maior atuação da empresa nas redes sociais, até como forma de ampliar a divulgação de seus produtos e da imagem da própria empresa. A terceira pergunta é: para a empresa, quais foram os maiores desafios para o enfrentamento da Covid-19? A resposta foi: conscientizar os funcionários sobre a importância das medidas de prevenção, principalmente aqueles funcionários que trabalhavam fora da empresa e que não estavam habituados a usarem máscaras, luvas e álcool em gel. Nessa questão, nós podemos perceber que, de certa forma, foi só uma mudança na rotina, né? Teve que ser feito um investimento em materiais para higienização e proteção dos seus funcionários, mas um gasto sem tanta relevância. A outra pergunta, de número 4, foi: como foi a adaptação da empresa em todos os seus departamentos, administrativos, financeiros, recursos humanos, departamento comercial, logístico, entre outros, ao cenário de pandemia? A resposta foi: fácil. Ficou tudo do mesmo jeito, só aumentaram as medidas de segurança e higiene, como o uso de máscaras, luvas e álcool em gel. Não houve realocação de pessoal nem mudança na logística da empresa. E com essa resposta, nós constatamos que a empresa realmente quase não foi afetada. A quinta pergunta foi: houve redução do volume de negócios, como vendas, contratos, faturamento, etc.? A resposta foi que não. E o entrevistado até citou que a queda foi mínima, na verdade foi nenhuma, e que até aumentaram as vendas. A sexta pergunta foi: qual a forma de atuação da empresa através das mídias sociais? Houve um aumento dessa atuação devido à pandemia? A resposta foi: utilizamos o rádio e a televisão para fazer a divulgação da empresa e dos produtos já existentes, dos novos e dos que estão sendo criados, além de receber pedidos e solucionar dúvidas nas nossas redes sociais. Mas geralmente as vendas ocorrem diretamente com os clientes, sem muita interferência das mídias. Nós podemos perceber aí que não houve um aumento de forma significativa, até porque a empresa não trabalha vendendo para o cliente final, né, mas sim para intermediários. Ele citou que vende só para supermercados, comércios, etc. E que mantiveram a participação nas redes sociais ativas para divulgar mais os produtos e a própria marca.
Segundo a Confederação Nacional da Indústria, 2020, a crise provocada pelo novo coronavírus afetou diretamente as indústrias, levando à diminuição da demanda ou até mesmo interrupção da produção. Grande parte das empresas enfrentam dificuldades para honrar com o pagamento de seus colaboradores. Ainda segundo a Confederação Nacional da Indústria, cerca de 95% das empresas tomaram medidas para a proteção e segurança de seus colaboradores e até mesmo o afastamento dos colaboradores de grupo de risco e implementação de algumas medidas extras de higiene, mas que, no geral, cerca de 91% dos empresários industriais disseram que a pandemia teve um impacto negativo. Apenas 6% disseram que não tiveram impacto nenhum e somente 3% citaram que o impacto foi positivo. E nós podemos perceber que a empresa aqui pesquisada, ela se coloca entre as poucas empresas que não foram afetadas pela pandemia, né? Nós podemos perceber que a empresa entrevistada, com algumas adaptações nos seus processos e no seu marketing, se manteve ainda muito forte no mercado. Dando continuidade à apresentação, concluímos que, perante aos estudos realizados, podemos considerar que os dados coletados nos apresentam resultados satisfatórios ao objetivo da pesquisa, pois o estudo evidenciou os impactos da Covid-19 na produção e no marketing em uma empresa de Parnaíba, Piauí, e como ela enfrentou a crise durante a pandemia. O resultado da pesquisa demonstrou que a empresa pesquisada tem uma boa expectativa para o ano de 2021, esperando ter um crescimento apesar da crise, sendo que os maiores desafios para o enfrentamento da Covid-19 foi a conscientização dos funcionários, e nesse ponto a empresa adaptou facilmente todos os seus departamentos, levando em conta que as mudanças feitas não foram extremas ou impactantes. Contudo, as medidas foram e estão sendo tomadas ao decorrer da pandemia são em sua maioria para mitigar a transmissão da doença, sendo redobrado as medidas de segurança, distanciamento dos funcionários e o aumento no padrão de higiene, buscando por parte da empresa resguardar a segurança de seus colaboradores. Como visto, a natureza de negócio da empresa pode ter influenciado no desempenho da mesma durante a pandemia, tendo vista que esta é do ramo de produtos alimentícios, contando com protocolos e padrões de higiene e segurança já estabelecidos, sendo considerado como atividade essencial, não sofrendo diretamente com as medidas restritivas do governo para o combate à diminuição da propagação do Covid-19. Tais características e peculiaridades da empresa e do ramo têm impactos diretos no desempenho. Entretanto, a mesma passou a ser mais atuante nas redes sociais, buscando ampliar sua forma de fazer e sua divulgação e de seus produtos. Contudo, não é muito atuante nas mídias sociais, usando de outros veículos como rádio e televisão. Por fim, podemos concluir que a empresa não sofreu grandes impactos decorrentes da pandemia da Covid-19, tendo até um aumento nas vendas durante o período. Passou por uma adaptação considerada fácil e tem uma perspectiva ótima de crescimento para o futuro. Obrigado a todos e fiquem agora com a referência do trabalho.